Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura, né? Mais um dia. Nós estamos aqui para dar continuidade nessa leitura em ordem cronológica. Deus tem feito grandes coisas já na nossa vida. Eu tenho compreendido coisas que nos anos anteriores não tinha compreendido ainda, e eu sei que isso é um processo que o Senhor faz em nós. Deus não nos dá tudo de uma vez, mas Ele vai realmente nos ensinando gradativamente para que a gente consiga absorver o ensino, absorver o entendimento, e assim o crescimento vai acontecendo em nós. Então bora perseverar, porque assim o Espírito Santo tem ferramentas para trabalhar em nós. Quando nós temos o conhecimento da palavra, do que está escrito, Ele pode usar isso como uma ferramenta para nos ensinar aquilo que é necessário para aquele momento. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e dar continuidade então. Jesus, nós queremos te entregar esse momento mais uma vez, Senhor, como nós somos gratos pela tua mão poderosa estar sobre as nossas vidas, cuidando de nós, guardando, Senhor, de todo mal, livrando, Senhor, todos os dias de tanta, Senhor, maldade nessa terra, Senhor, de tantos desafios e situações que a gente vive constantemente na vida, Pai, e o Senhor tem nos guardado e nos livrado. Nós só temos a te agradecer, Jesus, por tanto amor, por tanto cuidado com as nossas vidas todos os dias, com a nossa casa, a nossa família, tudo que é nosso, Pai, está nas tuas mãos, e o Senhor tem feito o melhor por nós todos os dias. Obrigada, Deus, por esse momento da leitura, por esse devocional, pelo tempo que o Senhor tem nos dado de entendimento, de compreensão da tua palavra. Nós temos mergulhado e temos conseguido atingir lugares muito mais profundos em ti, e nós queremos continuar, Senhor, desejando mais, nos alimentar mais, beber mais dessa fonte de água viva, Jesus. Muito obrigada, Deus. Continua conosco. Espírito Santo, ministra o nosso espírito todos os dias. Esteja assim conosco nessas leituras, nos ensinando e trazendo direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Joaquim cercado por vários adversários, né? Esse é o texto que a gente vai hoje. Joaquim cercado por vários adversários. Isso nós estamos no ano 598 antes de Cristo, né? Por volta. Segundo Reis 24, versículo 2, 3 e 4. Diz assim: o Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Então esse é o primeiro trecho de por que o Senhor está vindo contra Judá e Jerusalém nesse momento, unindo, né, todo o pecado que aconteceu durante todo o período dos reis, mas aqui em especial a passagem fala sobre Manassés, sobre um dos reis chamado Manassés, que trouxe muita morte. Muitos inocentes morreram no reinado de Manassés. Então, se nós voltarmos um pouquinho e pegarmos, né, o período de Manassés, a gente compreende porque Deus está falando isso. Houve um pecado sobremodo grande pela vida de Manassés, matando muitos inocentes em Judá e em Jerusalém. E o Senhor decidiu não perdoá-lo, por isso trazer o juízo, né, sobre o seu pecado. A segunda deportação. A primeira deportação aconteceu há algum tempo atrás já, né, e a gente já leu sobre isso. Aqui acontece a segunda deportação, e agora não são mais só alguns, né, como a gente já tinha visto que Daniel já tinha sido levado, seus amigos e mais alguns junto com ele, mas agora a segunda deportação acontece com 3.023 cativos. Isso aqui nós estamos em dezembro de 598 aproximadamente, tá? Então vamos lá, segundo Crônicas 36, versículos 6 e 7, primeiro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Jeremias 52, 28 diz: este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio.
no 7º ano, 3.023 judeus. Então, por isso que o número é exato, porque está escrito no livro de Jeremias, 3.023 judeus foram levados nesse momento por Nabucodonosor, através do seu comandante chamado Nebuzaradã. Esse rapaz é um dos comandantes-chefes, né? Aliás, o principal da guarda de Nabucodonosor nesse momento. A morte de Jeoaquim, com 35 anos de idade, acontece também aqui em dezembro de 598. Segundo Reis 24, versículos 5 e 6. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O mesmo texto, segundo Crônicas 36, versículo 8. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. Então, a morte de Jeoaquim acontece nesse momento e seu filho Joaquim é o que toma o trono nesse momento de Judá e Jerusalém. Então, Joaquim vai começar a reinar. Ele reina por só 3 meses e ele foi extremamente mal diante do Senhor, né? Nós vamos ver o que Joaquim vai fazer nesse momento aqui, nesse ano de 598, já aproximando-se aí o ano de 597 em diante. Vamos ver. Uma vida de pecados. Segundo Reis 24, versículo 8 e 9. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Segundo Crônicas 36, versículo 9 também. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Vamos ver. Jeremias 22 vai falar seu cativeiro previsto por Jeremias. O cativeiro de Joaquim vai ser previsto por Jeremias aqui em profecia. Jeremias 22, a partir do versículo 24 até o 30. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, para um outro país onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para o qual anseiam voltar. E Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Por que ele e seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Ó terra, 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 ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, nem dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Então o Senhor já traz uma palavra direcionada para a vida de Joaquim, porque nesse momento Nabucodonosor vai levar muitos cativos e entre eles está Joaquim e sua mãe Neusta. É levado para Babilônia e lá eles morrem, nunca retornam, né? A palavra do Senhor está dizendo que Deus não permitiria que eles retornassem para cá. A terceira deportação acontece, né? Os exilados, os próximos. São 10.000 cativos agora, incluindo Joaquim, Ezequiel, Mardoqueu e os utensílios tirados do templo. A rebelião é sufocada. Agora nós estamos em 16 de março de 598. Segundo Reis 24, a partir do versículo 10, do 10 ao 16. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram, todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro,
conforme o Senhor tinha declarado. Ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes. Levou para o exílio todo Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Eram um total de 10.000 pessoas. Só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Nesse momento já caímos para 597, e aí vem 2 Crônicas 36:10. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. O livro de Esther entra aqui, Esther capítulo 2, versículo 6. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Isso está falando de Mardoqueu, tá? Nós vamos ver lá dentro do livro de Esther que Mardoqueu é um dos que são levados nesse momento exilados, além de Esther também, sua sobrinha, né, e tudo mais, para os territórios da Babilônia, os reinos ali, né, as cidades da Babilônia como prisioneiros, como cativos, né? Então a gente percebe uma nova leva, né, de exilados é levado, e agora são 10.000. Entre eles está o rei, a sua mãe, o profeta Ezequiel, que a gente vai ver aparecer já já, Mardoqueu, com Esther, na verdade, também. E nesse momento a leva, né, de utensílios do templo, todo o ouro, toda a prata, tudo de valor que existia dentro do templo e do palácio real. Esse é o momento que Nabucodonosor leva todo o despojo, né, o espólio de guerra que eles chamam, né, tudo que eles acham de valor na cidade eles levam. Então por isso que a cidade fica totalmente arrasada, destruída, sem valor, sem capital, sem sustento para eles, né, porque tudo é levado para a Babilônia nesse momento, ok? Então agora vamos ver quem vai entrar no poder. É o tio de Joaquim, o irmão de Joaquim, que é o Zedequias. Zedequias vai ser esse homem que é o tio, né, de Joaquim, é o irmão de Joaquim que estava no poder, que toma e não mais o sucessor legítimo, que seria um filho, né, de Joaquim. Joaquim é levado para a Babilônia e o seu tio então começa a reinar em Judá, em Jerusalém, a mando do próprio Nabucodonosor. Ele deixa alguém lá governando para que seja seu porta-voz, né, seu comandado. Então Zedequias é alguém que está sendo comandado por Nabucodonosor. Judá e Jerusalém já é um território do Império Babilônico nesse momento, eles são tomados e eles são agora um reino, né, um povoado, um lugar do próprio Império da Babilônia. A Babilônia é dona também de Judá e Jerusalém, como todos os arredores ali. Zedequias vai reinar 11 anos, gente, só que ele vai ser mal também. Ele vai ser totalmente contrário a todo o princípio de Deus dentro do seu governo ali em Judá e Jerusalém. Vamos ver, uma vida de pecados, e ele se rebela contra Nabucodonosor ainda para ajudar. Segundo Reis, capítulo 24, versículo 17 até o 20. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Segundo Crônicas 36, 11 ao 16. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova e não se humilhou diante
do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Jeremias 37, versículo 1 e 2, vai falar sobre isso. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. Jeremias 52, versículo 1 e 2 fala disso também. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. Então, esses textos aqui vai falar um pouquinho desse contexto do que foi esse início do reinado de Zedequias, que na verdade o seu nome era Matanias, e quem muda o nome dele para Zedequias é o rei Nabucodonosor, dá esse nome para ele no lugar do nome dele que era Matanias. Ele era então filho do rei Josias, irmão de Jeoaquim, que era o que estava no trono, porque era o primogênito, né? Então seria ele. Joaquim é levado para o exílio, que era o futuro rei, não fica, e o rei Nabucodonosor coloca o tio então para reinar no lugar dele, mas ele se revolta inclusive contra o governo de Nabucodonosor, se rebela, e a gente vai ver as consequências disso, além de se desviar inclusive de Deus, né, de não buscar a face do Senhor, porque o Senhor poderia sim vir com misericórdia se Zedequias tivesse então buscado o Senhor, se convertido dos seus maus caminhos, ele poderia sim alcançar a misericórdia de Deus, talvez até para a sua vida, se ele não conseguisse alcançar essa misericórdia para todo Judá e Jerusalém, mas pelo menos pela sua própria vida, Zedequias devia ter tido temor do Senhor, porque ele estava vendo com os próprios olhos as consequências de todos esses reis que ele tinha convivido e vivido na época deles, inclusive do seu próprio irmão Jeoaquim, e sabia que tudo isso tinha a mão do próprio Senhor, o Deus de Israel, e que Jeremias vinha falando sobre tudo o que iria acontecer, e mesmo assim eles não se converteram ao Senhor. O cerco é profetizado, vamos ver, Jeremias 21, previsto o cativeiro na Babilônia. Jeremias 21, ele é inteiro esse capítulo, Jeremias 21 inteiro, nós vamos ler aqui. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maassés. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: digam a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam vocês do lado de fora do muro. E eu os reunirei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhe a vida. Ele os matará à espada sem piedade nem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte.
todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios, que cercam vocês, viverá. Este escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Digam à casa real de Judá, ouçam a palavra do Senhor, ó dinastia de Davi. Assim diz o Senhor. Administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizada acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem, quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em sua floresta, que consumirá tudo ao redor. Essa palavra vai continuar, mas a gente vai ver aqui então que o Senhor profetiza esse novo cerco que vai vir sobre Jerusalém e que vai ser também talvez pior do que já tinha acontecido, porque nesse momento o Senhor vai permitir o cerco, porque Zedequias vai se rebelar contra Nabucodonosor, querendo levantar guerra, querendo sair do domínio, né, da Babilônia. E então há um novo cerco de guerra do lado de fora dos muros, e a maioria dos cercos que acontecia nessa época era justamente trazendo fome, né? Não entrava alimentos na cidade, e com isso ele enfraquecia o inimigo e eles tomavam a cidade. Então era dessa forma que as guerras aconteciam na maioria das cidades, é assim que eles venciam, porque eles tiravam todo o suprimento da cidade e faziam então o cerco por algum tempo até que a cidade estivesse totalmente enfraquecida e pudesse ser derrotada então facilmente. Era isso. Por isso que o Senhor fala aqui que aqueles que se entregarem aos babilônios nesse momento viverão, porque o Senhor permitirá que eles sejam levados cativos, prisioneiros. Eles vão sofrer durante os 70 anos o exílio da Babilônia, mas depois, se eles se arrependerem, eles voltam para a terra de Judá e Jerusalém. Mas aqueles que decidirem se rebelar de verdade contra o juízo de Deus, porque isso é o juízo de Deus, então o Senhor os matará ali mesmo, com fome, com peste, com a própria espada, né, com a guerra ali que vai se levantar, eles vão acabar morrendo todos ali por se rebelarem contra o juízo de Deus nesse momento. Não é nem contra a Babilônia, é contra o juízo de Deus. Mensagem definitiva acerca dos reis. Jeremias 22, do versículo 1 ao 23, é o nosso último texto de hoje. Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Tu que te assentas no trono de Davi, tu que tens conselheiros e teu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva. Nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagem e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Preparei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. De numerosas nações, muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta grande cidade? E lhes responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Jerusalém suba ao Líbano e clame, seja ouvida sua voz em Bazã, clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu a adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece.
O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você que está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro, como você gemerá quando lhe vierem as dores de parto, dores como as de uma mulher que está para dar à luz. Então o Senhor fala para eles mais uma vez, confirmando que eles devem seguir os preceitos que o Senhor está dizendo. Não oprimir o estrangeiro, não oprimir o órfão, a viúva, cuidar, né, das pessoas que vão ficar principalmente ali em Judá e Jerusalém, porque o Senhor redimiria esta terra. Deus vai redimir Jerusalém, Judá, né? Essa é uma promessa de 70 anos de exílio. Então há um tempo determinado pelo Senhor que ele vai trazer de volta o seu povo e vai redimir essa nação. Mas se eles não obedecerem a isso, então realmente Judá e Jerusalém se tornariam um verdadeiro deserto, porque o Senhor jamais traria de volta o seu povo por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de obediência à voz do Senhor, né? Então Deus está dizendo, se vocês se comportarem a partir de agora, eu farei com que vocês passem esses 70 anos no exílio, mas vocês retornarão para a sua terra, porque me obedeceram aos meus preceitos, independente do exílio. É isso que Deus está falando aqui a partir de agora com os reis, com as pessoas que ainda restam ali em Judá e em Jerusalém. Os reis que eles falam aqui, as pessoas que estão ali no governo, né? Porque sempre vai haver alguém no governo. Nesse momento é Zedequias que está lá com conselheiros, com pessoas que ainda são ali do palácio e que estão governando Judá e Jerusalém a mandado de Nabucodonosor nesse momento. Amém? Então amanhã a gente vai continuar aqui dentro do capítulo 23 de Jeremias, 24, a gente tem aí um trechinho ainda de Jeremias, 27, 29. Então nós temos alguns textos ainda essa semana de Jeremias e aí em seguida a gente entra em Ezequiel, outros textos que vão começar a aparecer, porque Ezequiel já está no exílio, vai começar a profetizar, o Senhor vai começar a falar com ele e ele vai falar, e aí Daniel depois em seguida também, continuando as suas profecias, e o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas em nome de Jesus, tá bom? Gente, Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta para continuar a nossa leitura, se Deus quiser.